Olá, meu nome é Marcelo Rissato de Souza. Eu estou participando do grupo de PIC, onde também está com a gente o Antônio Carlos, a Dalila Aparecida, o Dirceu Salomão e o Valdevino Pereira. E foi um grande prazer trabalhar com essa equipe, né, nesse PIC de 2018, que é o segundo semestre, e para nós praticamente aí quase todos chegando ao final do curso. Então eu gostaria de agradecer muito aí a Unis, aos coordenadores de cursos, professores. Tem sido muito prazeroso essa trajetória com a Unis e toda a equipe. Nosso trabalho de PIC desse segundo semestre foi baseado na importância da prática inovadora nos ambientes escolares. Nosso artigo ele vai abordar a prática inovadora em sala de aula. Então a gente buscou maneiras e formas e objetivos de como ter uma inovação verdadeira, né, na educação e no ensino, nas nossas práticas. E como a gente já tem observado, os estudiosos, filósofos, né, a visão persiste em sobreviver no mundo contemporâneo de uma forma modificada, né? Ou seja, a gente não pode mais manter as mesmas práticas, sendo que a sociedade e os cidadãos estão mudando como um todo e muito rapidamente. Então é necessário práticas inovadoras para que a gente consiga acompanhar essas mudanças. Então o nosso trabalho ele foi baseado em alguns tópicos, né, que a gente vai abordar aqui mais profundamente durante o artigo e que com certeza vai ser enriquecedor para quem puder assistir e ler o material e também para nós mesmos que participamos aí desse trabalho. Então a mudança do papel do professor em sala de aula é o principal ponto, né? O professor ele não é mais somente um transmissor de conteúdo, ele é também um transformador, né? E ele precisa substituir as formas de repetição por estímulos de raciocínio, com exercícios, com práticas, com laboratórios, né? Ou seja, sair um pouco da teoria e ir para a prática para mostrar que a teoria faz sentido com o uso da prática, né? Através de experiências e laboratórios. Então nós vamos mostrar isso ao longo do artigo de uma forma que vai ser possível entender como é possível fazer inovações realmente na prática da educação, né? Então, o mundo à nossa volta, logicamente, não é novidade para ninguém, que as novas, né, tecnologias estão mudando rapidamente a forma de pensar das pessoas. Então, como é que a gente pode usar isso a nosso favor, né? Como é que a gente pode utilizar isso de uma maneira mais produtiva em sala de aula e tornar a educação mais prazerosa? Então, eu vou passar a minha palavra agora ao nosso amigo Valdevino, que vai falar sobre a importância da inovação, e os outros colegas depois entrarão aprofundando esse assunto de uma forma bastante interessante. Muito obrigado a todos e esperamos ter um ótimo resultado nesse trabalho. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdevino Pereira dos Santos, sou do 6º período de Física. Estou aqui para dar início à minha parte de contribuição no trabalho de PIC e falar sobre as inovações e a sua importância. Pode-se entender por inovação como tomar novo, renovar ou restaurar. A inovação é muito importante, pois a partir dela que processos são melhorados e a evolução acontece. Por meio da inovação que a escola pode se reinventar e se adequar ao mundo moderno, mesmo que com recursos escassos. Muitas pessoas restringem o pensamento de inovação somente aos negócios comerciais, mas ela pode ser aplicada em várias áreas diferentes, como, por exemplo, nas escolas e na maneira de ensinar. Na educação, como se sabe, um bom professor não é aquele que somente domina todo o conteúdo que ministra, mas sim aquele que consegue passar aquilo que sabe para seus discentes. Para que o professor consiga passar aquilo que sabe aos seus alunos, ele precisa dominar diferentes metodologias, ter ousadia e coragem de utilizar métodos novos que consiga ser mais eficiente. A aplicação desses métodos é uma maneira de inovar, ou seja, a maneira diferente de atingir seus objetivos. Para que a invenção do educador seja bem-sucedida e não se tome um fracasso, é preciso que algumas variáveis estejam de acordo. A primeira variável
é o conhecimento e o preparo do inovador, a firmeza nos objetivos, métodos e a observação dos resultados. A segunda variável é a aceitação dos alunos e de outros possíveis envolvidos no processo de educação. E, por fim, a terceira variável, que é a sorte de poder colaborar para que o trabalho caminhe bem. Bom, pessoal, essa é minha apresentação. O nosso colega Dirceu vai dar continuidade a esse trabalho de PIC, expressando aqui a sua contribuição. Eu agradeço a todos, um abraço e até a próxima. Meu nome é Dirceu, eu fiquei responsável por falar sobre o uso da tecnologia e da internet na educação. A primeira grande mudança que existe é exatamente essa mudança de paradigma da função do professor, onde ele deixa de ser o protagonista e passa a conduzir o conhecimento, né? Ser um mediador do conhecimento. Com isso ele dá mais autonomia para o aluno. Esse aluno ele deixa de ser aquele aluno muitas vezes ouvinte, né? E passa a participar mais ativamente das aulas. O uso da tecnologia ele tem algumas mudanças, né? Ele faz com que algumas mudanças sejam necessárias, como por exemplo na estrutura, na capacitação do professor, etc. Como que ele consegue isso? Ele vai conseguir isso, por exemplo, com o uso da própria internet, né? Softwares específicos para a disciplina que ele está ministrando, ferramentas de busca utilizando pesquisa, uso de data show, onde ele pode estar montando as suas próprias aulas e também fazer uso de vídeo. Alguns exemplos, né, dentre as centenas que existem, o site Rachacuca, o Implot e o Banco de Dados Educacionais do MEC e também o MATLAB, que seria um programa a nível de programação, pensando na matemática, né, mas utilizado a nível superior. Aqui é um exemplo de um site que eu usei como base na pesquisa, né, para poder montar esses slides. Tem um link embaixo aqui, né, o título Tecnologia da Educação, como garantir mais motivação em sala de aula. Tem um resumo e tem alguns itens que a gente pode ler para poder ter uma ideia melhor de como que funciona isso, né, como por exemplo mapeamento dos principais problemas na sala de aula, demandas de alunos, mudança de corpo docente e funcionários e por aí vai. Aqui eu chamei a atenção a respeito de alguns itens que eu considero importantes, como, por exemplo, o professor tem que tomar cuidado para que não faça um uso extensivo da tecnologia, da internet, né? E sempre pensando na questão da moderação e conciliar aí a maneira tradicional com a inovação, né? Por exemplo, em vez de ficar utilizando todas as aulas somente com data show, ele mesclar isso, né? Fazer o uso também, e por que não, do quadro negro, né? E usar juntamente com a tecnologia, um laboratório de informática, por exemplo. Isso demanda o quê? Isso tem uma mudança da capacitação dos professores, domínio de novas metodologias de ensino e, por que não, também a ousadia. Essa mudança ela requer a manutenção também dos laboratórios de informática, por exemplo, tanto uma manutenção preventiva como uma manutenção corretiva. Algumas vantagens do uso da tecnologia da educação, evidentemente que são várias, né? O professor poderia estar utilizando aí a teoria, aplicando a teoria e usando a prática, por exemplo, uma equação, onde ele faz o gráfico e as mudanças de parâmetros já reflete automaticamente no gráfico. Ele pode usar simuladores, então isso facilitaria, por exemplo, e evitaria que ele tivesse uma estrutura física, né, com a mesma finalidade. Praticamente qualquer disciplina ele pode utilizar com softwares específicos, né, matemática, química, português. Com isso ele motiva mais os seus alunos, porque ele está usando algo que está praticamente, que faz parte do dia a dia dos alunos. É uma mudança inevitável, porque, né, já está aí, já faz parte de praticamente todas as pessoas. E eu queria terminar deixando essa frase que eu encontrei no site que foi mencionado no slide anterior. As novas tecnologias devem fortalecer a escola, não substituí-la.
Olá, eu sou Dalila e eu vim falar das possíveis inovações da educação e seus benefícios. Um ponto é inovar e direcionar a sua grade curricular o mais próximo possível da realidade na qual a escola está inserida. Outro é a autonomia para formular sua base comum curricular. Investigação por parte de todos envolvidos no processo de educação naquela escola, professores, diretores, pais, entre outros, para analisar o contexto em que a escola está inserida. Assim, a gente vai ter melhores resultados. Inovação do papel do professor, que perdeu a função de transmissor do conhecimento. Agora, o professor é mediador do conhecimento, sendo um guia e facilitador do processo de ensino-aprendizagem. O uso da tecnologia dentro e fora da sala de aula, dando sentido a algo mais abstrato, ilustrando situações, complementando informações. Tecnologias que devem ser usadas pelos educadores são o data show, o uso de equipamentos como celulares, tablets, computadores para pesquisa, assim aumentando muito a gama de conhecimento que esses alunos vão ter a partir dessas pesquisas. Evidenciar a qualidade do conteúdo teórico que está sendo ensinado. Deixar de apenas falar e mostrar na prática, dando sentido na aprendizagem da matéria, que faz com que muitos conceitos deixem de ser abstratos e passem a ser realmente significativos para os alunos. A interdisciplinaridade. Existem muitos conteúdos que ligam uma disciplina à outra, e isso pode ser usado a favor da aprendizagem e dos alunos. Meu nome é Antônio Carlos e eu vou falar aqui sobre a parte final do trabalho, que é sobre resultados e discussões e sobre a conclusão. Primeiramente, aqui eu vou falar sobre a situação da maioria das escolas brasileiras que não atendem a necessidade dos alunos, pois elas seguem um modelo ultrapassado e não oferecem uma educação eficiente na vida dos alunos. Por que elas não oferecem essa educação eficiente? Porque ela não se modernizou. A escola está ultrapassada no seu tempo. Como é dito por muitos estudiosos e filósofos aí da educação, a escola é uma escola antiquada, é uma escola do século XIX, o modelo dela. Ela não consegue atender as necessidades dos alunos atuais. O aluno muitas vezes vai na escola, quase que assim, acha aquilo chato, é quase como se diz assim, por obrigação de estar indo. Então, a escola só tem uma esperança para essa escola se transformar, que é por meio da inovação, que vai fazer essa escola a educação se tornar eficiente na vida desses alunos. É por meio da inovação que deve ser aplicada pelo professor, principalmente em suas aulas, é que a escola vai se modernizar. Como que pode ocorrer essa inovação? É por meio que o professor pode fazer por meio de metodologias diferentes, que se tornem mais eficientes para os alunos, trazendo mais a prática para a sala de aula, levando os alunos para o laboratório, fazendo umas aulas diferentes, mais dinâmicas, menos cansativas. Por exemplo, o aluno não aguenta mais um professor que fica falando a aula inteira e no finalzinho coloca ele para fazer exercício. Hoje em dia, é uma metodologia tradicional. Hoje em dia já temos outros métodos, como a aula invertida, que pode ser onde o aluno pesquisa antes da aula, chega na aula e aproveita mais o tempo do professor para aprender. É uma maneira de inovar. A inovação pode ser realizada de diversas maneiras. E cabe ao professor essa inovação. Ele tem que se adequar para modernizar, para inovar da melhor maneira possível. Mas para que essa inovação aconteça, eu vou fazer e a escola se modernize, vou fazer umas observações. A primeira observação que eu faço é que é necessário um investimento maior do governo. Por que é necessário esse investimento? Com valorização dos professores. Primeiramente,
para que o professor não tenha que morrer de trabalhar lá e trabalhar 2 turnos para pagar suas contas e tal. E com isso, trabalhando um turno, ter um salário digno, consiga ter tempo para se qualificar melhor, para fazer uma pós, fazer um mestrado, fazer uns cursos de extensão, dar uma aula de melhor qualidade, aprender mais, para ele inovar na sala de aula. É muito importante esse investimento do governo para que o profissional se qualifique, cada vez dê uma aula com maior qualidade. Outro ponto importante é o equipamento das escolas com tecnologia. A tecnologia é fundamental. Hoje a sociedade é cercada por tecnologia. A escola não pode ficar sem tecnologia. É muito importante o uso da internet na sala de aula, o uso do computador, que os alunos tenham esse meio para usar, para aprender. A tecnologia é muito importante, ela enriquece o ambiente de aprendizado. É muito importante que faça uso da tecnologia em sala. E por fim eu faço a conclusão, que é somente por meio da inovação é que a escola vai se adequar ao seu tempo e se tornar eficiente na vida dos alunos. É importante que o professor seja preparado em sua formação para que, quando inserido na escola, consiga desempenhar um papel transformador na vida dos alunos. Este professor deve ser treinado com conhecimento de diversas metodologias de ensino e com criatividade para inovar em suas aulas, mesmo quando encontrar algumas dificuldades. Por fim, é isso aí. Esse foi o nosso trabalho.